Soldados dos Exército com 541 companhia de engenheiros. Força-tarefa aérea terrestre Marinha de Propósito Especial 7. Sargento Asia J. Sorenson, OAP, Corpo de Fuzileiros Navais. 2 fuzileiros navais morreram e outro foi hospitalizado em estado grave na terça-feira em um acidente de veículo que ocorreu perto da fronteira sul entre os Estados Unidos e o México. 2 soldados dos Alabama mortos e um ferido na fronteira sul. Em um comunicado de imprensa de terça-feira compartilhado pelos Comando Norte em X, anteriormente Twitter, Força-Tarefa Conjunta de Assuntos Públicos da Fronteira Sul, anunciou: 3 militares destacados em apoio à Força-Tarefa Conjunta da Fronteira Sul se envolveram em um acidente de veículo aproximadamente às 8h50. MDT, hoje perto de Santa Teresa, Novo México. 2 dos militares morreram enquanto um permanece em estado grave em um hospital local. A Força-Tarefa Conjunta. Fronteira Sul explicou que os nomes dos militares dos ERCIUA mortos no acidente de veículo de terça-feira não serão divulgados até que os parentes mais próximos sejam notificados. Autoridades também confirmaram que a causa do acidente de veículo de terça-feira continua sob investigação. Fontes familiarizadas com o acidente de veículo de terça-feira identificaram os 2 militares falecidos e o militar ferido como fuzileiros navais e disse ao The New York Post que o acidente ocorreu quando os fuzileiros navais estavam dirigindo um Jeep civil em uma rodovia de 2 pistas e tentaram passar por outro veículo. As fontes disseram ao The New York Post que o veículo caiu em uma vala de 3 metros conhecida como Snake Canyon, que é frequentemente usada por contrabandistas, e bateu em rocha sólida. Uma fonte descreveu o Snake Canyon como traiçoeiro, enquanto outra fonte disse ao The New York Post: seria um lugar horrível sair da estrada porque o canyon está bem perto do acostamento. Tem túneis de concreto que passam por baixo da rodovia e temos sensores lá porque alienígenas ilegais se escondem debaixo dela e depois são apanhados por um veículo de carga. Uma fonte disse ao The New York Post que o agente da patrulha de fronteira, que tentou salvar os 3 militares envolvidos no acidente de terça-feira, estava coberto de sangue da cabeça ao toe após responder ao incidente. O canal informou que os 2 militares falecidos foram transportados de avião para um hospital local antes de morrerem devido aos ferimentos. Enquanto isso, fontes disseram ao The New York Post que o 3º militar ferido no acidente de terça-feira permanece em estado crítico, mas estável. A tragédia na fronteira. O acidente que abalou os Epóteos. A recente tragédia envolvendo 3 militares na fronteira dos Estados Unidos trouxe à tona não apenas a gravidade dos riscos enfrentados por aqueles que servem, mas também as profundas implicações emocionais e operacionais que surgem em situações de crise. De acordo com informações obtidas pelo The New York Post, um agente da patrulha de fronteira que respondeu ao incidente ficou coberto de sangue da cabeça ao toe. Um testemunho chocante da violência e do desespero que marcaram os eventos fatídicos de terça-feira. A descrição vívida deste agente ilustra não apenas a brutalidade do acidente, mas também o heroísmo intrínseco que vem à tona em momentos de grande necessidade. Os detalhes do acidente são tão perturbadores quanto trágicos. Os 2 militares que perderam a vida foram rapidamente transportados de avião para um hospital local, mas infelizmente não conseguiram sobreviver aos ferimentos. A dor da perda é palpável, não apenas para as famílias das vítimas, mas para toda a nação que reconhece o sacrifício desses homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança do país. O 3º militar, que sobreviveu ao acidente, permanece em estado crítico, mas estável, o que traz um fio de esperança em meio ao luto. As histórias desses indivíduos não são apenas estatísticas, são vidas interrompidas e famílias devastadas. A patrulha de fronteira dos EUA desempenha um papel crucial na proteção das fronteiras do país, enfrentando desafios que vão desde a imigração ilegal até atividades criminosas. O que muitos não percebem é que os agentes da patrulha de fronteira frequentemente se encontram em situações extremamente perigosas, onde suas vidas estão em risco a cada dia. O incidente recente é um lembrete sombrio das realidades que esses agentes encaram. A coragem demonstrada pelo agente que tentou salvar seus colegas
É um testemunho da dedicação e do compromisso que caracterizam aqueles que servem nas Forças Armadas e nas agências de segurança. As repercussões deste acidente vão além das vidas perdidas e feridas. Elas reverberam através da comunidade militar, criando uma onda de tristeza e reflexão. A perda de soldados é sempre um golpe amargo, mas quando ocorre de maneira tão abrupta e violenta, o impacto emocional é ainda mais profundo. As famílias desses militares, que já enfrentam a angústia da incerteza e do perigo, agora se encontram lutando com a dor da perda e a fragilidade da vida. O apoio psicológico e os recursos para lidar com o luto e a perda são essenciais para ajudar essas famílias a navegar por este momento devastador. Este acidente também lança luz sobre as questões mais amplas de segurança nas fronteiras dos Estados Unidos. À medida que a nação continua a debater políticas de imigração e segurança, é vital lembrar que por trás das estatísticas e das políticas estão pessoas reais, com vidas, famílias e sonhos. O risco inerente enfrentado por aqueles que trabalham na linha de frente deve ser uma parte central de qualquer discussão sobre segurança na fronteira. A tragédia recente serve como um chamado para reavaliar as condições de trabalho e os recursos disponíveis para aqueles que garantem a segurança do nosso país. Em última análise, o acidente na fronteira não é apenas uma tragédia, é um lembrete da vulnerabilidade da vida e do sacrifício daqueles que se dedicam a proteger os outros. À medida que o país lamenta a perda desses 2 militares e apoia o terceiro em sua recuperação, é crucial que se faça uma reflexão mais ampla sobre o papel da patrulha de fronteira e as condições sob as quais esses agentes operam. O luto deve se transformar em ação, impulsionando mudanças que garantam a segurança e o bem-estar de todos os que servem. A comunidade militar, os cidadãos e os responsáveis pela política devem unir forças para honrar a memória dos que se foram, promovendo um ambiente mais seguro e respeitoso para aqueles que continuam a servir. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Investigação em andamento. O acidente na fronteira e suas implicações. A tragédia recente envolvendo os 3 militares na fronteira dos Estados Unidos não apenas chocou a nação, mas também levantou questões urgentes sobre a segurança e os protocolos operacionais que regem as atividades da patrulha de fronteira. Com a morte de 2 militares e um terceiro gravemente ferido, ficou evidente que uma investigação aprofundada se faz necessária para esclarecer as circunstâncias que cercam o acidente e evitar que tais incidentes se repitam no futuro. Informações sobre a investigação em andamento têm sido limitadas, mas a pressão pública e o desejo de justiça impulsionam as autoridades a agir rapidamente. As autoridades competentes, incluindo a Patrulha de Fronteira, o Departamento de Defesa e possivelmente outras agências federais, estão envolvidas na investigação. Esses órgãos têm a responsabilidade de determinar não apenas as causas do acidente, mas também de avaliar se houve falhas nos protocolos de segurança que possam ter contribuído para a tragédia. As investigações de acidentes envolvendo militares são complexas e geralmente envolvem a coleta de testemunhos, análise de evidências e revisão de procedimentos operacionais. Essa abordagem abrangente é crucial para garantir que todos os aspectos do incidente sejam examinados. As investigações inicialmente se concentrarão em várias questões principais. Primeiramente, será analisado o contexto em que o acidente ocorreu. Isso inclui a avaliação das condições climáticas, o estado das operações na fronteira e quaisquer fatores externos que possam ter influenciado a situação. Além disso, será essencial determinar se os militares estavam devidamente equipados e treinados para lidar com as circunstâncias específicas que enfrentaram. O que se sabe até agora é que o agente da patrulha de fronteira que respondeu ao incidente estava claramente em uma situação extrema, o que levanta questões sobre os riscos operacionais que esses profissionais enfrentam diariamente. Para as famílias dos militares envolvidos, a investigação representa uma busca por respostas e, possivelmente, por algum tipo de justiça. A dor da perda é frequentemente exacerbada pela incerteza sobre o que realmente aconteceu. Muitas vezes,
As famílias desejam não apenas compreender as circunstâncias do acidente, mas também garantir que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. Nesse sentido, a investigação pode servir como um meio de honrar a memória dos que se foram, promovendo mudanças que garantam a segurança de outros. A comunidade militar e o público em geral estão acompanhando de perto o desenrolar da investigação. A pressão pública para uma resposta clara e ações corretivas é significativa. Eventos trágicos como este costumam trazer à tona debates sobre a segurança nas fronteiras, a eficácia das operações de segurança e o bem-estar dos agentes que trabalham nas linhas de frente. É fundamental que as autoridades sejam transparentes em relação aos resultados da investigação e que se comprometam a implementar mudanças caso sejam identificadas falhas. Isso não apenas ajuda a restaurar a confiança nas instituições, mas também mostra um compromisso genuíno com a segurança e o bem-estar dos que servem ao país. A investigação sobre o acidente, que resultou na perda de vidas e na ferida de um terceiro militar, é um passo crucial não apenas para a responsabilização, mas também para a melhoria das práticas de segurança na fronteira. À medida que as autoridades trabalham para esclarecer os detalhes do incidente, é imperativo que o foco permaneça na segurança e no suporte aos que estão na linha de frente. O luto pela perda dos soldados deve impulsionar uma mudança significativa nas políticas e procedimentos, garantindo que o sacrifício não seja em vão. A busca por respostas é tanto uma necessidade quanto uma responsabilidade, e a comunidade espera que essa investigação leve a melhorias que protejam aqueles que dedicam suas vidas à segurança da nação.